Olá, assinante do canal e aqueles estão chegando, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é: quando Deus de amor castiga. Deus é amor. 1 João 4:8. Apesar disto, o diabo em sua rebelião negou este traço do caráter de Deus e o acusou de injusto, argumentando que exigir fidelidade e obediência à santa lei era falta de amor. Quando finalmente conseguiu que o ser humano vivesse à margem da lei, e finalmente a morte, Romanos 5:12-19, conseguiu que Deus fosse acusado de injusto por não acabar com tudo isto na cruz. Porém Deus exibiu inquestionavelmente sua justiça e sua misericórdia. Foi tão justo que não pode tolerar o pecado, pelo que castigou em Cristo, nosso substituto. Isaías 53:6. Ao mesmo tempo expressou tanto amor que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. Sim, na cruz de Cristo encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85:10. Satanás, porém, continua infiltrando calúnias contra o caráter de Deus. Se é bom, dizem alguns, porque castiga e destrói. Se é justo, dizem outros, porque permite que o pecado continue. Mas a Santa Bíblia esclarece ambos os pontos. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Ao mesmo tempo diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Finalmente esgotados os recursos que conduzem ao arrependimento, em um ato de misericórdia e por amor de sua justiça, Deus terá de fazer sua obra estranha. Isaías 28:21. Destruindo aos que escolheram viver à margem dos princípios que imperarão no reino eterno, porque Deus é tão justo e misericordioso que respeita o livre-arbítrio e terá que permitir que os rebeldes escolham as consequências da decisão que fizeram. Podemos falar de dois momentos em que o amor se expressará na estranha linguagem do castigo: antes do milênio e depois do milênio. Desde a entrada do pecado nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos, como a homens. 1 Coríntios 4:9. A cruz de Cristo, a forma como Deus lidou com o drama do pecado e seu caráter refletido no remanescente fiel, acabarão reivindicando o caráter de Deus ante o universo. Disto resultarão as conclusões corretas às quais se chegará quando caírem as 7 últimas pragas. As pragas expressam a ira santa de Deus contra aqueles que têm a marca da besta e sobre o trono da besta, o que prepara o caminho para a batalha do Armagedon. Apocalipse 16:12. Divide a tríplice aliança do espiritismo, catolicismo e protestantismo apóstata. Estas pragas cairão sucessivamente, mas durante um período curto, pois quando cair a 5ª praga os homens ainda estarão sofrendo o efeito da primeira. Deus é justo e protegerá os que aceitarem o dom de sua graça oferecido com todo amor. Apocalipse 12:11. Os redimidos de Cristo que aceitaram o selo de Deus e recusaram a marca do anticristo não serão castigados com as 7 últimas pragas. Os salvos louvarão ao Senhor por seu livramento. Não haverá outra oportunidade para os que agora recusam a graça. A Santa Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e, depois disto, o juízo. Hebreus 9:27. Apocalipse 15:7-8 diz que quando os 7 anjos receberam as 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, o santuário onde Jesus intercede durante o juízo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O que nos sugere que então haverá passado o tempo de graça e preparação, já não haverá acesso ao trono da graça. Depois do milênio, o lago de fogo e enxofre. Jesus mencionou a João no Apocalipse 15 vezes o lago de fogo, a fim de que compreendêssemos que isto constituía uma parte necessária do plano da salvação para abolir o pecado e preparar um lugar seguro para o remanescente fiel. Pedro também fala disto ao declarar: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Quando Pedro diz que serão castigados no dia do juízo, está destacando que Deus é justo. Não lança ninguém no fogo sem que primeiro haja sido julgado e condenado. Isto coincide com o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 13:40-42 e com Apocalipse 20, onde fica claro que o fogo não é agora mas depois do milênio. Assim como o câncer tem de ser eliminado ou do contrário se multiplicar até causar a morte e a destruição, o pecado, que é a transgressão da lei. 1 João 3:4 tem de ser erradicado, do contrário transtornaria o universo. Se insisto em contaminar-me com o pecado, é lógico que serei destruído com ele. Deus não pode permitir que o pecado contamine o novo reino que ele estabelecerá, por isso acabará com o pecado, com seu instigador e com seus adeptos.
Apocalipse 20 verso diz que os que não se encontram escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Fogo eterno e suas consequências. Quando o Apocalipse fala do fogo eterno, fez numa linguagem que confunde aqueles que creem que este durará toda a eternidade. Felizmente no mesmo livro se explica o que Deus quis dizer. Para que não fique dúvida a este respeito, Deus não está dizendo que por 80 anos de pecado alguém terá de arder milhões e milhões de anos na eternidade sem fim. Pois quando o Senhor vier, dará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22 verso 12. O sentido aqui desse fogo não se poderá escapar, porque é um fogo de consequências eternas. Só os vencedores em Cristo não sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse 2 verso 11. A diferença entre a primeira morte e a segunda é que da segunda não há ressurreição, é a morte eterna, como diz Ezequiel 28 verso 19 sobre o altivo rei de Tiro, figura de Satanás, que também será lançado no lago de fogo. Jamais subsistirás neste dia, se cumprirá de forma irreversível a penalidade do pecado, que é a morte. Romanos 6 verso 23. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18 verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Falando da besta e o falso profeta, diz a Bíblia que serão lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19 verso 20. Veja a seguir o que diz esse versículo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Nos estudos passados vimos o que ocorre quando uma pessoa morre e descobrimos que os adeptos do pecado ressuscitarão depois do milênio, quando receberão a condenação eterna. Portanto, é lógico que sejam lançados com o corpo no fogo eterno. Um fogo que não se apaga é um fogo que arde enquanto lhe resta uma partícula de combustível. Quando tudo que pode ser queimado estiver consumido, o fogo desaparece. Isto aqui diz Malaquias 4:1-13, onde é dito que os ímpios arderão como restolho, que não ficaria deles nem raiz nem ramo, e que serão reduzidos a cinzas. Exatamente o mesmo explica o fogo que cairá sobre o diabo, seus anjos e os adeptos do pecado. Arderá sem cessar até que os consuma, ou seja, até terminar com eles. Por isso se diz que esta é a segunda morte. Terminado o combustível, terminará o fogo. Por isso esse fogo será de consequências eternas. Irreversível será a segunda morte. Em nosso próximo estudo veremos como será esta cidade espacial de Deus e o que ocorrerá com a Terra depois que o fogo se houver extinguido. Será emocionante ler a descrição bíblica do novo Éden reservado para o remanescente fiel. Ficamos por hoje aqui, mas na próxima semana teremos a sequência de estudos da Apocalipse. Não esqueça de comentar e compartilhar o nosso links para os seus amigos. Ative as notificações e obrigado por assistir. Até a próxima, galera.